O artigo 467 do Código de Processo Civil vai dizer que o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então nós vamos falar primeiro sobre a questão do perito poder ser recusado. Depois nós vamos falar sobre como que ele pode excusar-se e também vamos apresentar aí um modelinho, né? Dois modelinhos de excusa para você aí guardar aí na sua pasta, né? No seu material, no seu ferramental de trabalho, ok? Então, vamos lá, né? A escusa do perito é o ato de recusar um encargo, munus, né? Nomeado pelo juízo. Por que às vezes eu utilizo algumas palavras talvez diferentes para a nossa linguagem do cotidiano? É para você, aluno, aluna, começar a familiarizar-se com os termos em que os operadores do direito trabalham. Então é fundamental que quando você não entender, fazer uma pesquisa básica ou mandar uma pergunta. Então a escusa é o ato de recusar o encargo, ou munus, né? A mesma coisa, nomeado pelo juízo. São dois tipos, né? Agora nós vamos falar também de quando o perito é recusado. Há dois grandes motivos que o perito pode ser recusado de acordo com a lei. Por impedimento, tem o caráter objetivo, vamos falar disso, e por suspeição, que daí o caráter é mais subjetivo. Então vamos pegar aqui, né? Ok. Vamos dar uma olhada no artigo 144 do CPC. Artigo 144 do CPC, que refere-se ao impedimento do juízo. Ok? 144. Impedimentos e da suspeição. Então está assim, né? Vou dar uma... Chegar aqui, organizar, né? Acabamos saindo daqui. Tranquilo, impedimento da suspeição. E aí vamos colocar na tela e eu vou lendo e comentando aqui, bem rápido, que esse assunto aqui algo da gente ter anotado e depois, com a prática, a gente vai levando de forma bem tranquila, né? Então, a gente pode olhar no artigo 148 e ver que aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos auxiliares da justiça. Então, os auxiliares da justiça, ou seja, os peritos, também vão ser norteados, vão ter a sua relação de impedimento e suspeição norteados pelos artigos 144 e 145. Então, há impedimentos, sendo vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário, oficiou como perito, né, que é no caso do juiz, ou no caso do perito em que foi juiz, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o perito foi mandatário, se foi juiz, se funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha, ele vai ser recusado, ou ele deve, na carta, né, de escusa, já dizer colocar como motivo do porquê que ele não pode ser perito naquele processo. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ok, também, né? Isso aqui relacionado ao juiz. Quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, ou cônjuge ou companheiro de qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Então vejam bem, né? Se ele estiver postulando, se ele for da Defensoria Pública, se ele for advogado ou membro do MP, Ministério Público, ou seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente até 3º grau estiver atuando nesses cargos no processo. Então ele provavelmente vai ser recusado. As partes, nós vamos ver que na primeira oportunidade elas têm que levantar isso, levantar essa questão em relação ao perito, né? Não adianta ela querer levantar isso a nível de recursos lá na 2ª e 3ª instância, o advogado vai colocar, mas o perito também tem que estar atento, né? Um perito atento
É um perito em que o juiz cada vez considera mais o seu trabalho. Quando for parte do processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, se for parte, o perito, ou ele for parente, né, cônjuge ou parente ou companheiro, até o terceiro grau, ele é impedido. Quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes, em que figure como parte a instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente aí até o terceiro grau, ok? Quando promover ação contra a parte ou advogado, aí tem algumas hipóteses. Então, na realidade, você vai olhar, né, quem são as partes do processo, quem são os advogados, e se você atua também em outras áreas, você vai se colocar como impedido, né? Então, se você é um advogado e perito também, você vai estar atento, né? Ou membro do Ministério Público, da Defensoria, ou é juiz, você vai realmente estar atento. Agora vamos falar de suspeição. Suspeição, artigo 145 do CPC. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes ou de seus advogados. Você se declara como suspeito no processo. Se eu, professor Leandro, né, sou nomeado a um processo em que eu tenho um amigo íntimo em uma das partes ou inimigo em uma das partes, eu devo declarar-me como suspeito ou as partes vão recusar esse perito por esse motivo. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Olha aí, né? Isso aqui nos faz lembrar, né, tem uma música, uma moda de viola do caipira e do italiano. Depois vocês busquem aí, né? Mas se você recebeu algum presente antes ou depois do processo de alguma das partes, você se declara suspeito. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ok? Cônjuge, companheiro, novamente, até o terceiro grau de parentesco. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. Se você for interessado, você é suspeito. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Aqui no caso do juiz, né? Nós estamos vendo aqui, em geral, do juiz, mas como nós vimos no artigo 148, cabem os motivos aos auxiliares da justiça. Ok. É isso, né? No prazo de 15 dias, a partir do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento ou suspeição. Então vejam que se os advogados, no decorrer do processo, quando ficarem sabendo, eles vão peticionar pedindo aí que o perito seja afastado. Ok? Então, atenção, nós fizemos depois um modelinho, um resuminho básico, mas é raro, digo para vocês, acontecer isso, né? Na minha experiência, não aconteceu. Ainda não aconteceu de ser declarado impedido ou suspeito para atuar. Vamos lá. A impugnação do perito deve ser arguida na primeira oportunidade, nós falamos sobre isso, né? Pela parte, aí a parte se manifestar nos autos, ou após haver tido ciência do fato. Primeira oportunidade ou quando tiver ciência. Porque se tiver ciência do fato e não se manifestar, vai precluir aí o direito, né? Vai perder o direito de se manifestar depois. A parte deve especificar o motivo da recusa. Então ele tem que justificar, né, de acordo aí com os artigos 144 e 145, o motivo que a parte está dizendo que você não pode atuar no processo. Perito que já tenha trabalhado com a parte no processo deve dar-se como impedido de atuar. Então, se você atuou como assistente técnico ou seu escritório, você deve se declarar como impedido. O perito pode também desistir por falta de conhecimento específico. Se você não detém conhecimento daquela área e acredita que as suas pesquisas não darão conta num prazo razoável, você deve declarar-se, né? Você deve excusar-se do trabalho. E essa é uma justificativa, né? Não detenho conhecimento específico, não detenho expertise sobre esse assunto em especial.
por isso declino, né? Então, essa é mais ou menos dessa forma que você vai escrever. Então, vamos lá, os motivos de impedimento, assim, bem resumido. Se o perito for parte do processo, se ele estiver postulando como advogado, o Ministério Público seria pública, se ele já foi juiz no processo, se ele é mandatário, nós vimos aqui da parte, quando for cônjuge ou parente de alguma das partes do processo, ok?